Olá, seja muito bem-vindo ao Hashtag Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual. Eu sou Matheus Tavares e vou conduzir esse papo. O assunto de hoje é Social TV e Reality Show. Eu duvido que você que está me ouvindo nunca conversou da vida dos Big Brothers da Globo com os amigos ou comentou o MasterChef no Twitter torcendo pelo seu cozinheiro favorito. E eu tenho certeza que você já se deparou diversas vezes na internet com o meme da cena icônica da Gretchen tocando o sino de A Fazenda. Dentre os diversos formatos de programas televisivos, os reality shows se mostraram os mais bem-sucedidos no ambiente digital. No Brasil, fora os que eu já falei aqui, tem o de Férias com Ex na MTV, o Power Couple na Record TV, sem contar os musicais The Voice e Canta Comigo, que sempre bombam nas redes sociais. Para conversar comigo sobre Social TV e reality shows, trazemos a professora de comunicação do Centro Universitário Estácio, Juiz de Fora, Melissa Ribeiro. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Recebemos também o professor de comunicação do Centro Universitário Estácio, Juiz de Fora, Vitor Rezende. E aí, galera, obrigado pelo convite, vamos nessa. Antes de começar, para quem está perdido e não tem ideia do que é Social TV, Segunda Tela, Twitter, a Mariana Meia, que é integrante do Observatório, fez um resumão para você. Se liga aí. A Social TV marca a convergência da experiência televisiva com as novas mídias. Enquanto assiste à programação televisiva, o público repercute suas impressões nas redes sociais e nos aplicativos de segunda tela. Uma pesquisa do Ibope Conecta sobre o comportamento do internauta brasileiro, divulgada neste ano, revela que 95% dos telespectadores assistem TV e navegam na internet ao mesmo tempo. O fato é que a programação da TV sempre rendeu altos papos em família à mesa de jantar, nas rodas de amigos no bar ou mesmo durante o cafezinho no trabalho. Só que agora, com a internet cada vez mais presente na vida das pessoas, os assuntos sobre o que rola na telinha ganharam força também nas redes sociais. Hoje, essas redes são usadas massivamente para comentar o que se assiste e gerar engajamento entre produtores de conteúdo e seus telespectadores. Melissa, Vitor, eu particularmente sou muito fã do BBB e vejo quanto memes e a vida dos participantes circulam na rede. Inclusive, a internet anda impactando na fiscalização de regras do jogo. Vocês acham que a internet se tornou uma aliada da TV? Eu acho que sim. Acho que é uma discussão que a gente já vem tendo há um tempo, né? E, sobretudo, quando a gente começou a ver com mais força essas ideias de que a TV estaria morrendo e as pessoas muito preocupadas com o futuro da televisão. E alguma coisa que era comum nos especialistas de televisão, e a gente sempre acabava vendo isso em congressos, em revistas científicas, nos debates acadêmicos, é que a televisão, na verdade, ela estava absorvendo ainda o impacto da internet e a tendência era que ela se fortificasse a partir desse tipo de interação que a internet promove, né? Então, eu acho sim que a internet se tornou aliada da TV e vice-versa. Eu acho que elas fazem recircular esses conteúdos de uma maneira muito fluida, muito orgânica, que fazem com que o conteúdo específico ganhe mais força, tanto na internet quanto na televisão, né? Seja lá onde ele for produzido aí. Eu acho que é assim, aliado. Né? Exatamente, eu concordo. Eu acho que, na verdade, a televisão ela sempre dialogou com os outros meios, né? Se a gente for pensar, sempre existiram aquelas revistas que falavam das novelas, né? Antecipavam algumas cenas, falavam dos bastidores, da vida dos atores. Os próprios jornais impressos traziam lá os resumos dos capítulos. No rádio, a gente sempre ouviu a repercussão do conteúdo da televisão também circulando no rádio. Então, esse diálogo da televisão com outras mídias sempre aconteceu, sempre existiu. Eu acho que a internet veio potencializar isso, né, a partir do momento que a internet oferece formas diversificadas de linguagens, né, de modos de participação, de modos de interação com o conteúdo. Então, a internet ela veio, eu acho que só reconfigurar isso, esse diálogo que já existia entre os meios, e eu acho que é bacana isso que o Vitor falou. Na verdade, é uma retroalimentação, porque muito que está na televisão também vai para a internet. Então, esse diálogo que existe entre os meios, agora, quando a televisão é introduzida no ambiente de convergência,
né, ela passa a estar quase que inseparável de todas essas outras linguagens. Mas, Vitor, eu acho que tem um aspecto interessante aí nessa questão, que é o seguinte: nem sempre o fato de um telespectador estar utilizando uma segunda tela enquanto ele está vendo a televisão significa que ele está consumindo algum conteúdo relacionado à televisão. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Porque eu posso estar diante da televisão e com o meu celular ali, checando meus e-mails, navegando aleatoriamente na internet, fazendo uma compra, conversando no WhatsApp com outras pessoas sobre outros assuntos não relacionados à televisão. Então, esse é um aspecto. Quer dizer, é um uso concomitante, é um uso simultâneo, mas é um uso em que não há uma relação ali, não há uma relação de conteúdo mesmo, né? E existe uma outra forma, que a gente está tratando realmente de social TV, né? Que é quando há uma motivação, quer dizer, essa conversação ela é motivada pelo conteúdo que está acontecendo na televisão. Aí, nesse caso, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, a questão das estratégias que os programas estão utilizando, tanto os programas quanto a própria publicidade, né? Estão utilizando para fazer esse movimento do telespectador de uma tela para outra. E tem um outro movimento que vem do próprio telespectador, que são os grupos, por exemplo, os grupos que são criados de fãs, de programas, tanto no Facebook como no WhatsApp, que acontece muitas vezes até para além daquele momento que o programa está sendo exibido. Então, acho que a gente tem que fazer essas 2 ponderações, né? Porque, principalmente com a publicidade, né? Que a publicidade, eu acho que talvez funcione mais ainda essa questão da sincronicidade, né? Dependa mais ainda da sincronicidade, porque é um gatilho aí que é feito na mente do consumidor. E olha, tem mais dados aqui sobre o tema. Recentemente, o site do Ibope divulgou um levantamento mostrando as atrações que mais se destacaram no ambiente de social TV em 2017. E a gente viu que na TV aberta, os realities se destacaram com mais da metade dos top 10 no Twitter. É uma força tremenda. Aqui vocês que pesquisam o tema atribuem essa força que os realities têm nas redes sociais. Eu acredito que os reality shows eles têm realmente assim, algumas particularidades, algumas características que tornam eles, assim, talvez mais, vamos dizer assim, mais adequados. Talvez eles funcionem melhor para essa prática de social TV. E essas características, eu até na tese que eu desenvolvi, eu identifiquei algumas dessas características aqui. Por exemplo, a identificação que o público gera, né? O fato dos reality shows trazerem pessoas... normalmente não celebridades, né? Normalmente pessoas comuns, anônimos, e colocarem ali pessoas reais, não personagens, pessoas reais. Essa identificação que o público cria com as pessoas que estão ali na TV é um ponto interessante. Outra promessa de participação, né? Os reality shows, eles sempre trabalham com essa ideia de promessa de participação, né? Que você pode ligar, que você pode escolher seu cantor favorito, ou no caso do Big Brother, que você pode eliminar aquela pessoa que você não quer mais ver na casa. Então, essa promessa de participação, e eu falo promessa de participação porque muitas vezes essas opções que são colocadas para os telespectadores são opções que não tem muito como o telespectador sair, assim, ou escolher muito, assim, optar muito, né? Mas, enfim, essa também é uma outra característica que eu acho que o reality show tem, que deixa, né, faz com que ele seja muito propício a essas ações de social TV. E, por fim, uma outra característica é o fato deles oferecerem experiências para além da televisão, né, que são essas experiências que a gente, que as emissoras proporcionam através dos sites, através toda essa alimentação que a gente tem na internet, né, nos perfis do programa no Twitter, no Facebook. É o tipo de programa que consegue fazer com que o assunto do programa aconteça durante toda a semana. A gente vê o programa se repercutir ao longo de toda a semana, o que é mais difícil de acontecer em outros formatos televisivos. E o Big Brother Brasil também movimenta as redes sociais. Eu lembro que o BBB 16 da icônica Ana Paula Renault conseguiu mobilizar o Twitter como poucos programas brasileiros. A final do programa teve várias ações de engajamento feitas pela Globo em parceria com o Twitter para mobilizar as torcidas dos participantes. Vocês acreditam que as emissoras no contexto atual precisam investir mais na social TV do que no modelo tradicional de publicidade? Eu não sei se mais, eu acho que aí eu vou levar até para outra discussão, porque na realidade eu acho que para cada tipo de público você vai ter uma estratégia que vai funcionar
própria para aquele tipo de público. Então, eu acho que essa análise tem que ser feita sempre caso a caso, né, pontualmente. Existem algumas iniciativas, né, a gente tem aí alguns casos de investimento em redes sociais e publicidade digital massivos que não deram certo, né? Então, assim, essa migração ela tem que ser feita de uma forma um pouco cuidadosa, eu acho. Então, hoje a gente sabe que a Globo tem lá, por exemplo, o departamento de convergência midiática, né? Inclusive que o Jenks, que dá consultoria e tal, dava até pouco tempo atrás. E a gente sabe que, por exemplo, tem um departamento hoje de branded content também na Globo, que é para receber esses produtos, encaixar nos programas. Então a gente via, né, nas novelas coisas muito bizarras, assim, às vezes as pessoas estão brigando uma com a outra e aí chegavam, uma das pessoas estava brigando, estou muito nervosa, vou tomar uma Coca-Cola, né? Então ficava aquele negócio e vai, por que está ali, né? Hoje, muito difícil a gente ver uma estratégia equivocada desse tipo, a gente vê geralmente os produtos entrando com sutileza na cena, mostrando realmente que eles fazem parte da cena, que é a característica do branded content, e nos reality shows, né, é a mesma lógica. Então, quando os produtos entram ali, eles precisam se colocar de uma forma orgânica. Então, eu acho que desse mesmo modo, né, a discussão, fomentar a discussão nas redes sociais, através do conceito de social TV, eu acho que tem que ser feito de forma orgânica. Eu acho que a gente tem que pensar também que a social TV ela está muito focada nessa ideia que é a própria essência dela, né, que é a ideia de sincronicidade. Então, não vai funcionar para todos os programas para começar nesse ponto, né? Então, quando você está trabalhando com ao vivo ou ainda com programas gravados, mas que você consegue trabalhar essa sincronicidade no programa, você vai ter uma ação de sucesso aí, envolvendo publicidade ou outras situações dentro da social TV. Agora, não vai funcionar realmente para todos os programas. E essa questão que o Vitor falou é fundamental, né? Diagnosticar a melhor ação para o melhor público, né, para o público que você tem, para o objetivo que você tem também com a campanha, né? Isso continua valendo para sempre, né? Sempre foi assim, eu acho que isso vai sempre valer mesmo. A gente sabe que nos realities acontecem coisas imprevisíveis e que o engajamento do público, tanto em votação como hoje na vigilância dos participantes, muda todo o cenário. Aí a pergunta é: os reality shows estabelecem uma relação de colaboração e coautoria com o público? Bom, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu falei de promessa de participação, né? Existe aí uma promessa que é feita para o público, que o público compra essa ideia de promessa, no sentido de que você pode enviar, por exemplo, fazer as suas postagens no Twitter, que a sua mensagem vai aparecer aqui na tela da televisão, né? Mas, olha, são milhares de mensagens que são postadas sobre, né, determinado programa. E aí a gente vê umas 5, 10 mensagens que vão realmente para o ar. Então você tem essa promessa de participação no sentido de que há uma potencial, né, há uma forma potencial de participação, mas que nem sempre é efetiva, né? Isso é um dado. Essa promessa de participação passa também pelo fato de que muitas vezes você não altera o conteúdo em si do programa. Então, quando eu participo de uma enquete no MasterChef, em que eu posso dizer se eu prefiro a equipe azul ou a equipe vermelha, eu tenho uma participação até um certo nível, mas eu não estou modificando esse conteúdo, o andamento do programa, né? Então existe um certo limite, tá, no poder de participação do público, por isso que a gente trabalha com essa ideia de promessa, né? No caso do The Voice, por exemplo, que você tem a possibilidade do público votar, você tem que votar também entre um número determinado de pessoas que já foram escolhidas ali. Então, assim, tem a possibilidade de participação. Eu acho que os telespectadores começam a ser ouvidos, sim, por quem está produzindo os programas. Existe um monitoramento por parte das emissoras do que está sendo publicado e os telespectadores oferecem um feedback dos programas para a produção de certa forma, aproveita isso. Mas essa ideia de coautoria, eu acho que ela é bem limitada. Eu acho... Em alguns casos específicos, essa ideia de coautoria eu acho que vai surgir
quando o coletivo começa a fazer pressão em algum sentido. Então, por exemplo, no MasterChef a gente teve recentemente o caso de uma menina que era do MasterChef Amadores. O pessoal começou a falar que ela trabalhava, já tinha trabalhado num restaurante e tal. Aí a Bandeirantes teve que checar, ir lá ver e tal, e se posicionar. Acabou que no fim das contas disseram que ela não tinha trabalhado no restaurante, enfim, mas ela acabou sendo eliminada semana seguinte, se eu não me engano, o que também gerou uma estranheza. Mas assim, de uma certa... Eu acho que se a gente for pensar numa coautoria, eu acho que aí seria assim, muito nessa superfície mesmo, né? Nessa dimensão aí, do coletivo dos telespectadores acabar influenciando de alguma forma em algumas ações. Eu acho que, né, no sentido de criar ali um conteúdo, de fazer essa cocriação mesmo, eu acho muito difícil. Eu concordo com você. Até porque as emissoras, elas precisam estar atentas a algumas situações que são uma espécie de receita ali para ter uma audiência, né? Porque você tem compromisso com os anunciantes, você tem, né, um compromisso para conseguir colocar esse programa no ar. Então, nem sempre o que o público também sugere é o que funciona melhor para a televisão. Então, tem esse olhar também, um controle da produção aí, no sentido de filtrar isso e ver o que funciona mais, pensando na televisão enquanto uma indústria, né? Que tem ali uma audiência para ser mantida. Como vocês comentaram, a Band sabe aproveitar a interatividade com a plataforma pública e sem filtro como o Twitter oferece. A gente vê que há um diálogo muito grande sobre o MasterChef, fazendo com que o reality bombe na rede social. Você acha, Melissa, que no caso do MasterChef, essa união da TV com o Twitter é uma forma de fidelizar o público? Eu acho que é uma forma de gerar maior audiência, né? Mas o que eu acho mais curioso é que eu acho que a Band, na verdade, ela soube perceber, tá, o potencial do programa nas redes sociais, ela soube se aproveitar disso. Eu não acredito muito, assim, que é um movimento da Band, né? Eu acho que o lance, assim, que o grande mérito da Band é saber aproveitar isso, porque esse movimento já existia nas redes, mas há emissoras, por exemplo, que ignoram esse movimento. Então, acho que o maior, assim, o mérito realmente da emissora é saber incorporar isso, né? Através de diversas formas. Por exemplo, eles levam as pessoas que tweetam mais sobre o programa para a final do programa, né? Os influenciadores digitais, para poder participarem ao vivo lá do programa, postando no estúdio. Eles valorizam muito os tuiteiros, né? Eles dão premiação. Quais são? Eles fizeram recentemente, né? Não sei se foi acho que foi na temporada de 2017. Um ranking ali com as pessoas que tuitavam mais durante a semana, e no final do programa, aqueles que mais tuitaram receberam brindes, prêmios e tal. Então, fora essa questão de você ter um contador de tweets lá na tela da TV, no cantinho o tempo todo, você tem as mensagens com foto das pessoas. A própria apresentadora, o tempo todo, ela, embora o programa seja gravado, o tempo todo ela faz menção ao telespectador, né? Ela fala, o que será que o telespectador está postando lá na hashtag MasterChef, né? É um programa gravado, mas ela está criando ali uma espécie de retórica do ao vivo para envolver, para engajar esse telespectador. Então, assim, eu acho que a Band realmente ela criou diversas estratégias para manter esse telespectador ali. Dar um feedback para a emissora, porque já existia esse movimento nas redes, mas ela criou essas estratégias para construir esse feedback ao vivo, né, num programa gravado. Eu acho que isso é fantástico, eu acho que isso é um modelo super diferente que a gente tem de social TV. Normalmente a gente vê o social TV, esse termo sendo associado aos programas ao vivo, né, e a gente vê como que o MasterChef conseguiu se aproveitar disso, criando toda uma estratégia para realmente conseguir conversar com o público, né? Fora dos reality shows, a gente tem percebido também um esforço da TV Globo em engajar suas produções no universo da social TV. E esse esforço está dando certo. Por exemplo, a temporada 2017 da Malhação ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Por isso, nós conversamos com a Gesa Cavalcante, que é doutoranda em comunicação pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora da rede Obtel, que falou quais são as estratégias adotadas pela emissora na segunda tela. Nos últimos anos, a Globo tem investido consideravelmente
na tentativa de estabelecer conversações, principalmente conversações durante a exibição dos programas, e por isso o foco da emissora parece ter migrado das grandes experiências transmediáticas, dos grandes projetos transmídia, como no caso de alguns produtos ficcionais como Cheias de Charme, Geração Brasil e de algumas das primeiras temporadas convergentes de Malhação, para projetos que vão se alinhar muito mais com a noção de TV social. Então, essas ações pontuais vão acabar ganhando mais espaço e, embora elas tenham uma menor profundidade do que os grandes projetos transmídia, elas acabam movimentando muito mais a audiência, já que são feitas para serem executadas com um esforço muito menor. Então, talvez o ponto central, quando a gente vai pensar nas estratégias de TV social da Rede Globo, seja justamente o estabelecimento de uma abertura conversacional ou relacional. Claro que esse canal não significa que a emissora vai estar, de fato, permitindo a colaboração dos telespectadores interagentes no sentido estrito do termo, mas representa uma tentativa de aproximação, uma aproximação com um controle criativo, claro, mas que ainda assim vai ter os seus méritos. Ela ainda falou das diferentes estratégias adotadas nas temporadas de Malhação e fez uma avaliação da integração dessas ações de social TV com o universo ficcional das temporadas. Acompanhar a Malhação, observando as estratégias de TV social da Rede Globo, é também acompanhar um percurso experimental que vai dizer muito sobre os modos de fazer da Rede Globo e que permitem a reflexão sobre essa mudança de posicionamento que a gente consegue perceber quando olha para o começo do uso de estratégias convergentes e compara com o que a emissora tem feito hoje. Entre 2013 e 2018, Malhação experimentou bastante. 2013 é um marco porque a emissora passou a investir de forma muito maior nesse tipo de ação para Malhação, focando principalmente nas estratégias de TV social, já que o objetivo era resgatar a audiência da novela, principalmente dentro da lógica da grade. Então, de lá para cá, a gente consegue ver o uso de estratégias mais básicas, como as hashtags, que por sinal não é um uso qualquer. A produção explorou tão bem as hashtags que só olhando para a Malhação a gente consegue encontrar uma tipificação, diferentes modos de usar hashtags. E aí vai desde a hashtag até a criação de aplicativos ou estratégias como chamadas para ação. E algumas coisas continuam, claro, outras vão ficando pelo caminho, mas de forma geral, essas ações de TV social da emissora sempre tiveram muito bem integradas com o universo ficcional. Embora nem sempre elas estivessem explorando a narrativa propriamente dita. São ações que são muito mais propagacionais do que, de fato, ações de extensão. E quando são ações de extensão, elas não estão focadas em extensões narrativas, como a gente vai ver nos grandes casos, tanto da indústria televisiva norte-americana, quanto nos da TV brasileira mesmo. Mas aí as ações de Malhação elas vão explorar muito engajamento, o efeito de participação e essa relação com a vida real, com as temáticas que são apresentadas pela novela, e são estratégias que parecem funcionar muito bem com o público mais jovem. Além disso, tem algo que chama muito a minha atenção nesse processo, que é o modo como as estratégias de TV social ajudam a criar uma narrativa online que vai fazer novas leituras do conteúdo ficcional que é proposto pela novela. Isso, em alguma medida, também vai funcionar como uma estratégia de expansão do universo ficcional. Bom, gente, vamos acompanhar os desdobramentos do tema e continuar comentando no Twitter. Queria agradecer a presença de vocês. Também gostaria de agradecer os nossos produtores Dayana Sigiliano e Léo Lima e a nossa orientadora Gabriela Borges. E se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatoriodoaudiovisual.com.br ou seguir nas redes sociais, facebook.com/Observatório da Qualidade UFJF e no Twitter e Instagram @OKAudiovisual.
Outras edições do podcast #Observatório estão disponíveis no SoundCloud e YouTube. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.